Oi, pessoal, boa noite. Então, vamos ver o tema e a divisa. Viva o poder de transformar. Divisa, pois Deus não nos deu poder, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Então, foi assim, tá? Tchau! Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário Gessé Carvalho, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados é um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança, que já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi, e no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo,
420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado um a um. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe, um grande abraço. Seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá esse lugar. Homens, vem louvar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá esse lugar. Vem louvar. Vem louvar.
Graça e paz, querido. Mais uma vez, é um alto privilégio, é com gratidão em meu coração que eu participo deste culto, deste serviço de adoração a Deus. E nesse momento, na hora da nossa reflexão, por ser um dia especial, um dia onde estamos comemorando o Dia das Mães, eu gostaria de que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 1 e 2, e Êxodo, capítulo 20, versículo 12, onde basearemos a nossa
reflexão desta noite. A palavra de Deus em Efésios 6, 1 e 2 diz assim: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E em Êxodo 20, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como tem sido o teu relacionamento com a mãe? Eu gostaria de estar refletindo nesta noite com os irmãos sobre o tema mãe honrada ou desprezada. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este momento de culto, quando a tua igreja se reúne para juntos louvarem o teu nome, declararem a gratidão por tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem dispensado em nosso favor, suprindo cada uma e todas as nossas necessidades, nos livrando, nos guardando, preservando, ó Deus, a integridade das nossas vidas e permitindo que também preservemos a integridade da nossa fé. Por isso, Pai, é com muita alegria que nos colocamos diante do Senhor, clamando que nesse momento o teu Espírito esteja falando a cada coração. É o desejo do meu coração, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, como disse, eu gostaria de estar desenvolvendo esse tema, mãe honrada ou desprezada. Hoje é o dia no ano em que todos os olhares, as atenções e programações estão voltadas para a mãe. Dia de presentear, inclusive com flores, dia de abraços, de beijos, almoço com toda a família em casa ou em restaurantes, enfim, tudo é festa nesse dia. O comércio tem nessa época o segundo maior dia de venda do ano, só perdendo para o Natal. E nesse dia tem filhos que falam: mãe, hoje é o seu dia, a senhora não vai fazer nada. E tudo é feito nesse dia para não a entristecer, pelo contrário, para alegrar. Mas a questão é, e os outros 364 dias do ano? Como tem sido o meu relacionamento, o seu relacionamento com a sua mãe especificamente? Em Efésios 6:1, Paulo fala sobre a obediência ordenada por Deus e devida aos pais, tanto o pai como a mãe. Pois isso é justo, diz o texto sagrado. Mas no versículo 2, a ordem, o mandamento é para não somente obedecer, mas honrar tanto o pai quanto a mãe. E quando nós olhamos o significado de honrar, honrar significa amar, acatar, enobrecer, considerar, apreciar e dignificar. É dar o respeito que a pessoa merece. Eu posso confessar aos irmãos que muitas vezes eu cumpri fielmente o primeiro mandamento, obedecer. Por quê? Porque a desobediência incorria em punição, castigo, mas o segundo, infelizmente, não. Fazia o que me era mandado, mas muitas vezes com revolta, murmuração, obedecia, mas não honrava. Quando lemos o Decálogo, ali os 10 mandamentos dados por Deus, ali a Moisés em Êxodo capítulo 20, nós vemos que os 4 primeiros mandamentos estão diretamente relacionados à pessoa de Deus. O primeiro, amá-lo sobre todas as coisas. O segundo é não ter nenhum objeto de culto, adoração que não seja Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás. O terceiro é não tomarás o nome do teu Deus em vão. É não ficar falando, usando em vão o nome de Deus. E
O quarto é: lembra-te do dia do sábado para o santificar, isto é, guardar um dia da semana para adorá-lo. Agora, os demais, do quinto até o 10º, são de relacionamento com o próximo. Mas o quinto refere-se ao meu comportamento, ao meu relacionamento diante dos meus pais, que é o primeiro mandamento com promessa, como lemos lá em Êxodo capítulo 20. Eu vou repetir: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. A questão é: tenho honrado ou desprezado a minha mãe? Normalmente, nesse dia, particularmente, eu costumo trazer uma mensagem sobre mães. Mães que o relato bíblico, a narrativa bíblica, mostra que de alguma forma impactaram não somente a vida dos seus filhos, seu esposo, mas gerações através de seu exemplo de fé, de amor, fidelidade a Deus. Por isso, há dentro das Escrituras um destaque de Deus sobre essas santas e valorosas mulheres. Hoje, no entanto, eu gostaria de pensar sobre atitudes que a Bíblia revela sobre determinados filhos para com as suas mães. Honra ou desprezo? Como tem sido o meu relacionamento com a minha mãe? Em primeiro lugar, eu gostaria de citar uma figura chamada Esaú. E o primeiro tópico que eu gostaria de estar pontuando é que há filhos que aborrecem, que tornam a vida da mãe amarga. Isso é o que está registrado na palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 26, versículos 34 e 35. Diz o texto o seguinte: quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu, e elas foram uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Eles tinham dentro do seu coração, Isaque, começando de Abraão, aquele sentimento de obediência a Deus, que eles não deveriam se misturar com outros povos. Então, quando Esaú se relacionou com essas duas mulheres hetéias, aquilo se tornou uma amargura para o seu pai e sua mãe, principalmente a sua mãe, a ponto de, no capítulo 27 de Gênesis, no versículo 46, Rebeca diz para Isaque, disse Rebeca a Isaque: estou aborrecida da vida por causa das mulheres dos heteus. Se Jacó tomar dentre as filhas desta terra mulheres dos heteus como estas, por que deveria eu ainda viver? O que o texto revela é que a amargura causada por Esaú em desobediência à sua mãe, em não honrar a sua mãe, não somente trouxe amargura, mas aborrecimento, desgosto de vida, a ponto de ela não desejar mais viver. E quantos, semelhantes a Esaú, não têm se importado com a maneira em que vive, nem tampouco com os aborrecimentos, amarguras e desgostos que tem trazido às suas mães? Que tipo de sentimento eu tenho despertado em minha mãe durante o ano todo, não somente nesse dia, no Dia das Mães? Como vimos, Esaú, com sua atitude de rebeldia, com a sua atitude de desprezo, gerou amargura, desgosto e até desejo de não viver mais em sua mãe. Mas também a Bíblia fala que há filhos que abandonam a instrução da sua mãe. Provérbios capítulo 6, versículo 20 diz: não abandones a instrução de sua mãe. Desde que nascemos,
praticamente tudo de bom que aprendemos em termos de procedimento, educação, relacionamentos, aprendemos da mamãe. Ela é que passa, em geral, o maior tempo cuidando do filho, das coisas do dia a dia, tanto das menores como das mais relevantes. É dela que provém as primeiras instruções, o balbuciar das primeiras palavras, os primeiros passos, os primeiros ensinos sobre comportamento, postura na mesa, como comer, como beber. Mas apesar de todo cuidado, todo carinho e esforço, como no caso de Rebeca, mãe de Esaú, quantos filhos hoje estão sofrendo com suas vidas arruinadas por vícios, drogas, casamentos destruídos, por terem deixado a instrução de sua mãe. Eu poderia citar aqui vários exemplos, vários momentos nesse ministério em que filhos estão sofrendo hoje tão somente porque não deram valor aos ensinos, à instrução de sua mãe. Mas há um terceiro texto na Bíblia, e o terceiro tópico que eu gostaria de estar compartilhando é que há filhos que tornam a vida da sua mãe triste. Provérbios capítulo 10, versículo 1 diz que o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O filho insensato é a tristeza da sua mãe. Insensatez é falta de juízo, é falta de bom senso, de prudência, de equilíbrio. O filho insensato se torna tristeza para sua mãe por não ter a faculdade de entender, de sentir o seu coração, o seu amor em cada orientação, cada instrução, procurando lhe dar direção, sentido na vida. No Salmo 14, versículo 1, Davi declara o seguinte: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. E assim ele vive como se realmente Deus não existisse, entregue ao seu próprio coração enganoso e desesperadamente corrupto, entregue aos seus desejos carnais. O caminho do insensato, ele é correto aos seus próprios olhos, ele entende que ele é que sabe as coisas corretas, é ele que sabe o que é certo, ele que sabe como viver, ser feliz. O tolo, o insensato, não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar sua opinião, é o que diz Salomão em Provérbios 18, 2. O insensato, ele não aceita ensino, repreensão, disciplina, orientação. Não, ele pensa que ele é o Senhor do saber e ele não precisa de nada, de que ninguém o oriente, que ninguém o repreenda, que ninguém o discipline, que ninguém o ensine, porque ele sabe tudo. Ele é o Senhor da sua história, ele é o Senhor de todas as coisas. Então, mas infelizmente, a insensatez desse filho é pensar que ele está vivendo tranquilo, numa boa, que sua mãe é quadrada, demodê, que a sua mãe parou no tempo, que ele sim sabe o que é viver. E ele pensa, coitada da minha mãe, ela não me compreende. Mas ele não compreende que é exatamente o contrário. Ele nunca conseguiu entender o que se passa no coração de uma mãe que sofre por ver a incompreensão do seu filho e ver esse seu filho caminhando a passos largos para uma destruição. Eu presenciei
no dia em que fui levar um combo para um sobrinho que estava preso numa penitenciária lá em Pinheiros, em São Paulo. E era uma fila enorme. E eu estava cercado de mães. Poucos homens estavam ali naquela fila. E eu vi muitas mães chorando naquela fila. E uma senhora que estava na minha frente virou para mim e perguntou quem é que estava ali, para quem eu estava levando o combo. E eu disse para o meu sobrinho. E ela disse, quem está aí é meu filho. Ele era um menino tão bom. Ele era um menino tão obediente. E aí então começou a andar com más companhias. E agora está aqui numa jaula, preso como um animal. Ele não queria me ouvir, ele não me ouvia. Tanto que eu falei, tanto que eu disse, tanto que eu implorei, mas ele não me ouvia. Como capelão em hospital, também presenciei muitas mães chorando as consequências de rebeldia de seus filhos. E nas reuniões de oração na igreja, quantas mães em lágrimas, quantas súplicas, ou mesmo no secreto do seu quarto, derramando seu coração diante de Deus numa batalha de oração, numa batalha no inferno, para que o seu filho pudesse compreender o seu amor, para que seu filho deixasse a sua insensatez e pudesse voltar a uma vida honesta, uma vida que realmente fazia ou faz sentido. Em outras vezes, mães morrendo de vergonha por não querer estar exposta, nem tampouco ver seu filho exposto àquele vexame, o filho do seu amor. Alegria ou tristeza? Qual o sentimento que eu tenho gerado no coração da minha mãe? Em quarto lugar, a Bíblia diz que há filhos que desprezam suas mães. Provérbios 15, 20 diz, o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato, o tolo, despreza sua mãe. Infelizmente, muitos filhos se esquecem, ficam semanas e até meses sem visitar sua mãe. E o pior, lhe causam tristeza, dor e até desprezo, não só pela ausência, pelo abandono, mas pelo acúmulo de problemas que tem trazido ao seu coração. Uma das experiências mais dolorosas é visitar casas de repouso, abrigos de idosos, pois ali pode-se constatar de maneira angustiante a dor, mágoa e ressentimento de tantas mulheres que estão com seus olhares num vazio, esperando por alguém que há muito não vê. E esse alguém é o seu filho, a sua filha. Provérbios 23, 22 diz, ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando ela envelhecer. Porque Deus deixou esse alerta, não desprezes tua mãe quando ela envelhecer. Porque Ele sabe que essa tem sido uma realidade recorrente entre os homens, entre os filhos, e ao mesmo tempo um alerta para que eu não faça parte deste grupo, mas que ao invés de desprezar, eu possa amar e honrar a minha mãe. Enquanto o mesmo mandamento de Deus continua ressoando pelos séculos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O que o Senhor deseja é que os seus filhos ajam totalmente diferente daquilo que temos visto com muita frequência e tristeza. Mães sendo desonradas, desprezadas, largadas,
abandonadas à própria sorte em sua velhice. Que o Senhor continue derramando da sua sabedoria e graça para, em amor, você possa desfrutar da alegria e presença da sua mãe enquanto puder, não somente neste dia do ano, mas em cada dia do ano. Que Deus te abençoe. É a minha oração, é o meu desejo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse momento de culto. Muito obrigado, Senhor, pela mãe que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado a Deus por ter vivido tantos anos debaixo das asas tão amorosas, carinhosas da minha mãe, por todo o cuidado, carinho, amor dispensado. Muito obrigado, Senhor, por cada mãe que o Senhor tem nos presenciado. Mas, Pai, que o amor devotado a elas, a lembrança, o carinho, não seja simplesmente neste dia, num único dia do ano, segundo domingo de maio, mas que cada dia do ano seja o dia propício para obedecer, honrar a nossa mãe. Abençoa, Pai, a tua igreja, cada família que ainda tem o privilégio de contar em vida com a presença da sua mãe. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor desperte e que o Senhor faça desta igreja uma igreja que ama o Senhor, que honra os teus princípios, honrando a sua mãe. É a minha oração grato, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Ai, sou grata, pois tudo que fiz.
amo, mamãe. Mamãe, te amo. Léo, e o recadinho pra mãe? Boa noite, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia. Senhor, perdoe dos nossos pecados. Guarde todas as mamães que estão em risco nos hospitais, Senhor. Que nada de ruim possa acontecer com elas e nada de ruim que aconteça com as famílias também. Abençoe todas as mães e que elas possam estar cada vez mais no seu caminho. Em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe todas as mães. Eu agradeço por ela ter feito nós existir. Amém.